deusas! Sejam muito bem-vindas à segunda temporada de Sexta Freia. Tchim, tô tomando um chazinho porque estamos entrando no inverno, né, minha deusa? E agora é hora da gente, ficar mais quentinha, né? Botei um casaquinho aqui, tá frio, minhas deusas! Sejam muito bem-vindas novamente às nossas aulas semanais, toda sexta, 13 horas. E hoje, que a gente volta, né, o primeiro episódio aí da nossa segunda temporada, episódio 10, é uma sexta-feira 13. Olha, a data muito importante, intencionalmente aguardada para a gente inaugurar a nossa segunda temporada de acesso às nossas energias femininas, aos nossos mistérios, ao nosso processo de autoconhecimento, beber dessa água que é a nossa energia feminina, né? E lembrar tudo aquilo, todo aquele potencial, toda essa sabedoria interior que tem dentro da gente, não é? É muito importante a gente estar semanalmente bebendo dessa fonte, para a gente se tornar cada vez mais mulheres ancoradas no seu feminino, na sua energia natural, cíclica, orgânica, não é verdade? Então eu quero começar essa aula dizendo para você que o tema de hoje, ele é muito poderoso. O poder do não. Minha Deus, você sabe dizer não? Ou você só sabe dizer sim? Ou você só sabe dizer não para os outros? Ou você só sabe dizer não para si mesma? Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. E antes disso, claro, você já sabe, eu não preciso falar, você já sabe o que você tem que fazer agora, né? A gente tá numa energia de troca. Eu tô aqui te oferecendo o meu tempo, a minha beleza, a minha sensualidade, os meus conhecimentos. E claro que sim, eu espero que você também possa me oferecer algo em troca para que a gente possa manter essa energia fluindo. É assim que as coisas fluem. Quando a gente recebe muito, a gente consegue também oferecer algo em troca. Clica aí, deixa seu like, se inscreve. E, mais importante, sabe aquela sua amiga que não sabe dizer não pra ninguém? Aquela sua amiga que é muito boazinha, que tá precisando muito escutar um assunto como esse? Então, é pra ela que você vai mandar esse vídeo. Não é pra você sair compartilhando com todo mundo, não. Você pode até compartilhar no seu grupo de amigas, de mulheres, deusas, vejam esse vídeo. Mas é pra aquela sua amiga que não sabe dizer não pra ninguém. É pra ela que eu quero que você envie, porque ela vai aprender muito nessa aula, tá bom? Sabe que existe uma palavra que se chama altruísmo. Eu, por muitos anos, gostava muito dessa palavra e utilizava ela na minha vida pessoal. Até que eu percebi o tanto que eu perdi na minha vida por ser muito altruísta. O que é o altruísmo? O altruísmo, ele tende a um interesse pelas necessidades do outro de forma genuína, de forma orgânica. É algo que é de verdade quando você se interessa pela dor do outro, tem empatia e quer ajudar essa pessoa de forma livre e espontânea. O problema do altruísmo não é só esse movimento filantrópico, mas o exagero no formato em que, quando eu ajudo essa pessoa, eu me prejudico. Eu tiro de mim para dar para o outro. Uma coisa é você tirar de si para dar para os seus filhos, tá, minha deusa? Porque os seus filhos, claro, eles são a continuação da nossa espécie. Eles são a continuação da nossa raiz, da nossa ancestralidade. E aí tá tudo certo, porque toda mãe tira sim de si para dar para os filhos. Mas outra coisa é a gente tirar da gente para dar para pessoas que às vezes não estão valorizando de fato os nossos esforços. E é aí que entra o perigo do altruísmo. Quando a gente faz pelo outro e se prejudica nesse processo. Quando eu dou porque eu tirei de mim, estou tirando muito de mim para dar para o outro e o outro não consegue ser recíproco. Ele não consegue trazer de volta para você aquilo que você espera. Existe também um outro perigo nesse processo, que é quando você faz demais e você tem a necessidade de receber no mesmo tanto que você dá. Sabe? Quando você faz, dá
e dá e oferece tudo para outra pessoa e fica ali aguardando que em algum momento ela vai fazer algo por você. E ela não faz, ou quando faz, para você é muito pouco. Sabe quando isso acontece? Então, esse é o problema também desse formato do altruísmo. Porque ali eu tô vendo a necessidade do outro, eu tô vendo que ele está com um problema e eu quero muito ajudá-lo a resolver esse problema. E aí eu vou lá e faço todos os meus esforços e nesse meio tempo eu dou tanto, eu faço tanto, eu me sacrifico pelo outro e o outro recebe e pra ele é tipo normal. Ah, tá, obrigado, valeu aí pela sua ajuda. E depois, num segundo momento, quando você, fica ali na expectativa de que o outro vá também ter esse olhar clínico para as suas necessidades, para os seus problemas, essa pessoa não tem esse olhar. Ele acha que, como você dá conta de resolver os problemas dele, você também dá conta de resolver os seus. E aí, ele não faz nada por você. E você fica ali esperando. Isso é uma armadilha muito grande, minha deusa. A gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar. Muitas vezes, o fato de você estar ali fazendo demais pro outro e criando uma expectativa de retorno, isso é muito perigoso. Você tem que parar de fazer tanto. Ah, Renata, mas aí eu não consigo. Então você tem que conseguir. Porque senão você vai continuar se prejudicando nesse processo. Você consegue entender isso, minha deusa? O quanto isso é muito perigoso. Fazer demais. Pare de fazer demais. Faça de menos. Faça de menos. Porque você tem que oferecer a mesma quantidade que as pessoas estão te dando. E isso, claro, eu não tô falando só de um relacionamento amoroso. É um relacionamento com qualquer pessoa. Pode ser com a sua chefe, com a sua colega de trabalho, com a sua vizinha, com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua irmã. Com qualquer pessoa, a gente precisa ter um certo limite da quantidade de coisas, de sims que a gente tá dando para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas elas acham que você tá dando conta. Às vezes não é por maldade que as pessoas estão fazendo isso. Às vezes elas pensam assim, nossa, fulana é muito forte, ela dá conta, ela sempre tem ideias tão criativas de como resolver as coisas. Vou sempre contar com ela, vou sempre pedir a ajuda dela. É tão bom poder contar com a ajuda dela, me deixa tão mais leve. Claro que deixa mais leve. O peso tá indo pra quem? Pra você. E se o peso tá indo pra você, minha deusa, é porque você está aceitando isso. É porque você não está sabendo dizer não. É porque tudo que as pessoas te pedem, você diz sim, sim, sim. Ah, me ajuda aqui. Claro, as pessoas estão precisando de mim. As pessoas precisam de mim. E você fica numa sensação de que você é imprescindível e você não é. Numa sensação de que as pessoas não podem viver a vida delas sem você estar ali apoiando. E não é verdade. Você facilita a vida delas. E elas estão facilitando a sua? No momento que você percebe que você está dando demais, ou seja, está sendo muito altruísta a ponto de dar e ficar sem. Ficar sem energia, ficar sem dinheiro, ficar sem amor, sem atenção. Você não se sente reconhecida. Puxa vida, faço tanto pelas pessoas e não me sinto reconhecida. Esse sentimento aí, guarda. Presta atenção nesse sentimento. Não me sinto reconhecida. Não sinto que as pessoas são gratas a mim. Eu tô aqui fazendo e ninguém tem gratidão por mim. Esse tipo de sentimento é exatamente o caminho do altruísmo. Você está se sacrificando em prol de outras pessoas. E essa é a hora de você parar. Agora é a hora de você parar. E o que você precisa fazer? Começar a dizer os seus nãos. E é tão difícil quando você está acostumada a ajudar as pessoas. É legal ajudar as pessoas, não é? Elas ficam felizes. E a felicidade do outro nos deixa feliz também. Mas isso não é suficiente, minha deusa. Para viver nesse mundo, isso não é suficiente. Só ver a felicidade dos outros. E a sua? As pessoas estão querendo ver a sua felicidade também? Você está se sentindo feliz somente vendo os outros felizes? Nessas horas, se tudo isso que eu falei pra você, você fala assim, Renata,
De fato, eu vivo isso. De fato, eu sinto que eu dou, mas as pessoas não sabem me devolver, elas não sabem ser gratas a mim. Eu vejo que isso tá acontecendo comigo. Solução? Vamos começar a dizer não. E esse não, ele pode vir de muitas formas, tá, minha deusa? Ele pode vir como um não tipo, ai, acho que hoje não vai dar, hoje eu não vou conseguir, ai, desculpa, infelizmente eu acho que você vai ter que pedir ajuda para outra pessoa. Um não leve, um não gostoso, um não de quem diz assim, puxa, de fato, hoje, dessa vez não vai dar. Sabe o que acontece quando a gente fala nesse tom de, puxa, desculpa, hoje não vai dar? Nesse tom leve, nesse tom mais acolhedor. Sabe o que acontece? Primeiro, as pessoas, elas não entendem. Como assim? Você sempre disse sim, por que agora você tá dizendo não? O que tá acontecendo? As pessoas, elas não vão entender. Elas não vão compreender o seu não e elas vão dizer assim, não, mas se você não pode hoje, faz amanhã isso pra mim. E aí cabe a você se manter no seu não. E dizer, não, é que de fato, dessa vez eu não vou conseguir te ajudar. Desculpe, não. E as pessoas vão continuar sem entender e vão continuar dando voltas até fazer você dizer sim. E se você disser sim, você está sendo fraca. Você não está conseguindo se manter na sua decisão. E a sua decisão de dizer não para os outros é exatamente o de dizer sim para si. Quando você diz não para os outros, você diz sim para si. E quando você diz sim para os outros, você diz não para si. Minha deusa, é uma regra. É assim que acontece. Ah, mas quando eu digo sim para os outros, eu também digo sim para mim mesma, porque eu estou fazendo bem. Continua dizendo não para si. Porque o tempo que você gasta fazendo as coisas pelos outros, você poderia estar usando esse tempo fazendo coisas por si, para que você possa evoluir, para que você possa crescer. Nossa, Renata, mas aí eu estou sendo muito egoísta. É sobre isso. É sobre ser egoísta, minha deusa. E aí? Você não é não? Você não é egoísta com seu tempo? Com seu dinheiro? Com seus espaços? Com seus bens? Se você não for egoísta, você vai perder cada vez mais. E você vai se dar conta disso lá na frente, quando você dizer assim, nossa, fiz tanto por todo mundo e ninguém fez nada por mim. Quando você sentir no seu coração que tá na hora de se afastar de todas essas pessoas, porque cada uma delas tem um canudinho aqui assim, ó, na sua jugular, assim, ó, sugando o seu sangue, a sua energia, o seu dinheiro, o seu tempo. Tudo isso as pessoas estão sugando de você, você está deixando, e na hora que o seu sangue acabar, elas vão pegar o canudinho delas e vão botar na jugular de outra pessoa. E você vai ficar como? Sugada, sem energia, cansada, fraca, se sentindo usada. Me desculpe, minhas deusas, essas pessoas, elas não estão fazendo isso porque elas são más. Elas estão fazendo isso porque você está esticando o seu pescoço e dizendo, pode vir, suga aqui, tenho muito sangue, até a hora que acaba. E essa hora que acaba, ela acontece, você sabe disso. E muitas vezes você não está dizendo não porque você tem medo de ser rejeitada. Porque você tem medo de ser abandonada nesse processo. Se eu disser não para as pessoas, elas vão deixar de gostar de mim e não vão mais contar com a minha ajuda. E aí elas não vão me chamar mais para sair, não vão me convidar para os eventos. Elas vão deixar de me contar coisas sobre a vida delas e desabafar comigo. E aí eu, de fato, eu vou ser excluída. Então, se eu vou ser rejeitada, é melhor que eu não diga não. É melhor que eu diga sim, porque eu quero muito ser aceita por essas pessoas. Eu quero ser aceita. E para eu ser aceita, eu preciso estar ali à disposição. Você, então, toma uma decisão na sua vida. Você escolhe você mesma. O não é uma escolha, minhas deusas. E toda escolha, ela é
abrir mão de algo. Escolha, qual você quer? O azul ou o preto? Se você disser sim para você mesma, você escolheu o preto. Logo, o azul não existe mais. Isso é escolha, minha deusa. Quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. E o problema está exatamente quando a gente não sabe entender de que não dá para ter tudo. Que sim, você pode ter o azul em um outro momento, mas agora, nesse momento, você tem que escolher. Você consegue entender a sutileza das escolhas? Então, quando você for escolher, escolha-se a si própria. Escolha o que vai fazer você evoluir, você crescer. Não estou dizendo que você não tem que ajudar as pessoas. Não estou dizendo que você não possa oferecer o seu tempo e a sua disponibilidade para os seus amigos, para suas amigas, para seus familiares. Mas preste atenção se essa disponibilidade já não está sendo um ponto de abuso. As pessoas já não estão abusando um pouco do seu tempo, da sua disponibilidade. Quando você aprender a dizer o seu primeiro não e sustentar esse não até o final, você vai quebrar um padrão. Você sabia que a quebra de um padrão nas nossas vidas vem quando a gente consegue sustentar o primeiro não? Quando a gente consegue dizer o primeiro não? Vou dar um exemplo, às vezes você tá, um dos exemplos mais clássicos, né, de padrões que a gente segue na vida, a gente encontra nos relacionamentos. Eu sempre me relaciono com homens ou mulheres que têm as características assim, assim, assado. E aí eu vou, termino e depois de um tempo eu conheço outra pessoa e quando eu vejo essa pessoa tem as mesmas características que a outra. E assim eu vou repetindo os padrões. E assim eu vou saindo de um relacionamento após o outro, praticamente com pessoas que têm a mesma personalidade. Como que eu faço para quebrar esse padrão? Agora você já sabe. Você precisa dizer o seu primeiro não. Você precisa fazer com que o seu primeiro não se sustente. E você não chegue ao ponto de se relacionar. Você tem que identificar isso e dizer não. Muitas vezes, essa quebra de padrão, ela vai precisar de outros nãos. Por exemplo, se você vive um relacionamento de 5 anos com uma pessoa e você descobre depois de 5 anos que você estava num relacionamento tóxico, que não era bacana, que existia um processo de obsessão e poder e você consegue sair desse relacionamento depois de 5 anos. Legal. E aí você depois de um tempo conhece outra pessoa. E no segundo ano de relacionamento você descobre que essa pessoa tem o mesmo padrão da outra e você então corta a relação por ali. Depois de um tempo você conhece outra pessoa e no 6º mês de relacionamento, antes mesmo de vocês de fato entrarem num relacionamento mais profundo, você percebe que essa pessoa tem o mesmo padrão da outra. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma sequência de repetições de padrões, certo? Qual que é a diferença aqui? A diferença é que uma levou 5 anos para você ter consciência e conseguir sair. A outra levou 2 anos e a outra levou 6 meses. Isso mostra que existe uma evolução mental, existe uma evolução da sua consciência em perceber cada vez mais rápido o que está sendo repetido. E quanto mais você consegue dizer não e manter o seu não, e sustentar o seu não, mais rápido você consegue escapar da repetição de padrões. Talvez nesses 5 anos que você ficou no primeiro relacionamento, eu tô dando um exemplo hipotético, tá, minhas deusas? Vão pegando essa informação e aplicando na vida de vocês. Talvez nesses 5 anos você todos os anos tentou dizer não, mas não conseguiu manter o seu não. Você disse não, mas aí a outra pessoa ia lá e te dava flores, e dizia que te amava, e fazia aquela declaração de amor, e você dizia tudo bem. E aí uma hora você dizia, não, eu não quero mais, e a pessoa ia lá e fazia alguma coisa, e você dizia tudo bem. Então você não teve a capacidade, a força de sustentar o seu não. Com a outra de 2 anos, talvez tenha acontecido a mesma coisa, mas foi mais rápido para você sair. E com a outra de 6 meses, antes mesmo de você acessar um
um relacionamento mais profundo, você conseguiu rapidamente sair disso, porque você conseguiu manter o seu não. Consegue entender, minha deusa, o poder do não? Muitas vezes a gente precisa ser egoísta. A gente precisa ser grossa, petulante. Muitas vezes o seu não, um não doce, um não com amor, um não que você diz, poxa, desculpa, meu bem, acho que dessa vez eu não vou conseguir te ajudar. Esse não, ele, na maioria das vezes, ele não é compreendido. As pessoas não conseguem entender um não, especialmente quando este não vem de uma mulher. Quando um homem diz não obrigado, todo mundo recebe e aceita. Ele não precisa dizer de novo. Agora, quando uma mulher diz não obrigada, esse não é aceito. Você vai precisar dizer 3, 4, 8 vezes não, até que essa pessoa consiga de fato entender. E muitas vezes, quando você chega nessa 8ª, 9ª, 12ª vez que você tem que repetir o não, porque ninguém consegue compreender que você não quer aquilo, você tem que chegar num ponto em que você é grossa. Cara, eu já falei que não. Você não tá entendendo? Eu não quero. Nossa, como você é grossa. Nossa, não precisa de tudo isso. Que absurdo, não precisa falar comigo assim. Por que você está se exaltando? Por que você está sendo assim? Nossa, não precisa falar comigo assim. Não é assim, minha Deus. Mas a gente chega nesse ponto porque a gente não é ouvida. Então, você precisa gritar, colocar seus dentes para fora, mostrar as suas garras, arregalar o teu olho e falar assim: é a selvagem, é a mulher selvagem, é a mulher que não tem medo de colocar para fora o seu não, e o seu não bendito, porque se ele não é entendido de forma doce, se o seu não doce e meigo não está sendo compreendido, você tem que partir para a mulher profana que vira e mostra os dentes e as garras e grita: não! Eu já falei que não! Bate na mesa! Quebra um copo! Não! Não quero! Não vou fazer! Não! Já disse que não! É sobre isso, minha deusa. É sobre a gente ser sagrada e profana. Quando cada um deles cabe. Você ser sagrada quando cabe ser sagrada. Você ser profana quando cabe ser profana. Vão te chamar de grossa? Vão. Vão dizer que você é uma interesseira? Vão. Vão dizer que você é egoísta, individualista. Você só pensa em você, não pensa nas outras pessoas, não está vendo a necessidade dos outros. Um arquétipo de mulher que geralmente está menstruando em luas de extroversão, nas luas crescente e cheia. Essas mulheres, elas geralmente sabem botar o seu não na mesa e muitas vezes elas se sobressaem nesse não. Agora, as mulheres que estão menstruando nas luas de introspecção, para elas é um pouco mais difícil, porque elas já têm um movimento da rainha, né, de oferecer a sua energia para os outros. Então, ela quer ali abarcar todos os pontos. E aí, minhas deusas? Você já pensou para quem é que você vai começar a dizer não? Porque quando você diz não para os outros, você está dizendo sim para si mesma. Quando você diz: eu acho que eu não quero ir nessa festa, você está dizendo: sim, vou passar a noite lendo um livro, fazendo as aulas daquele curso, vou passar a noite fazendo uma massagem, vou dormir mais cedo para que eu possa dormir mais, para que o meu corpo possa descansar. Vou dizer sim para fazer uma hidratação no meu cabelo. Tem
todos esses sims que você pode dizer para si mesma. Quando você diz não para aquilo que você, no fundo, nem quer, mas está cumprindo uma tabela, está fazendo pelos outros porque algum momento essas pessoas elas serão gratas a mim. Em algum momento elas vão reconhecer os meus esforços, né? Fica contando com isso aí, tá, minha deusa? Vai, conta com isso aí. Eu espero que essa aula da Sexta Freia, essa reinauguração da nossa segunda temporada de Sexta Freia, tenha de fato alcançado o seu coração e tenha feito você refletir mais sobre os seus nãos, tá, minha deusa? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Como eu te disse, lembra de compartilhar essa aula com aquela sua amiga que precisa ouvir essas palavras, tá? Vai ser de grande valia para ela e você de fato está ajudando a sua amiga a alcançar um espaço que ela está precisando muito, que é o próprio espaço, que é o próprio tempo, ao invés de ficar oferecendo isso para os outros, tá bom? Espero vocês na nossa próxima Sexta Freia. Quem estiver se sentindo conectada comigo, manda uma mensagem para mim lá no Instagram. Aproveite também os meus outros conteúdos no Spotify, com o RecontaCast, contando histórias de deusas, recontando histórias de deusas com um olhar feminista moderno, que é o meu. E também as meditações no Insight Timer para você começar a acessar a tua sabedoria interior, olhar mais para dentro e ter um espaço de silêncio e leveza. Tá bom, minhas deusas? Fica meu beijo para vocês e até a próxima Sexta Freia.